Bom dia, Melo. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Tudo bem? Bom dia, comunidade Fórum. Vamos lá para o Fórum Mídias de hoje, 15 de dezembro de 2025. Isso aí é uma pessoa enredada na própria teia, coisa que aconteceu com o presidente Bolsonaro e agora pode acontecer com o Arthur Lira, que traçou uma teia de relacionamentos quando era presidente da Câmara, e agora Arthur Lira, ex-assessora, é alvo de operação da PF em suposto esquema de corrupção com emendas. A servidora é Mariângela Fialec. Ela era uma super assessora do Lira, seria, grosso modo, o Mauro Cid do Arthur Lira. Mariângela Fialec, ex-assessora, isso é uma matéria da Fórum, é um dos alvos da Operação Transparência, desencadeada pela PF na sexta-feira, dia 12, com o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, que é quem está cuidando dessa questão das emendas parlamentares desde dezembro de 2024. A investigação teve início a partir de um depoimento prestado pelo deputado Glauber Braga, que acusou Lira de manipular o orçamento secreto. Esta acusação é a raiz do processo de cassação do mandato do Glauber, que o Arthur Lira buscou e, finalmente, agora ele fracassou, provando que o poder a pessoa tem enquanto tem caneta, porque o Mota não é nada, mas foi o Lira que botou o Mota lá, contando que o Mota lhe entregasse a cabeça do Braga e o Mota não conseguiu. Aqui temos o Arthur Lira com o GG, abraçado com o GG, Gilberto Gonçalves, que é uma pessoa que está diretamente envolvida nessas emendas do Lira, em grande parte das emendas do Lira, e acompanha o Lira em falcatruas desde 2007. O Glauber Braga, no seu vídeo de denúncia, que eu já passei aqui e vou passar de novo agora, fala quem é esse GG e quanto de verba o Arthur Lira enviou especificamente para este personagem. Por aqui. O assunto é gravíssimo. É orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá, Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu, amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro. Era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê? Porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados e encaminhados por Arthur Lira. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques na boca do caixa para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco
entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado e esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões do orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo, com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital, Maceió, no estado de Alagoas. O que mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Tá com o microfone fechado, Melo. Então aí os dois, Arthur Lira e o GG. Mas não foi apenas o deputado Glauber Braga que denunciou o esquema do Arthur Lira. O deputado José Rocha, da União da Bahia, que foi presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, disse depois também na Polícia Federal a pedido do ministro Dino. Ele contou: formalizei aquilo que já vinha dizendo publicamente. O Arthur Lira impediu que eu cumprisse determinação do ministro Flávio Dino de apresentar os nomes dos autores de todas as emendas propostas pela minha comissão. Aqui é uma matéria da revista Piauí, em que o deputado José Rocha contou em detalhes. Vou resumir aqui para vocês. O deputado tinha uma verba alocada para um pequeno município da Bahia, estava com tudo certo, quando um dia chegou um recado de cima, dizendo que o Arthur Lira havia pedido que a comissão, que era presidida pelo José Rocha, deveria encaixar ali 268 milhões que o Lira queria no pacote. Aí ele reclamou, né? Aí eu disse à secretária dele, a secretária do Lira é Mariângela Fialec, essa onde foi feita a operação da Polícia Federal na sexta-feira. Ele falou: peça ao presidente para me ligar, porque a Fialec estava cobrando dele botar na comissão deles 268 milhões que o Lira tinha pedido. Aí ele diz que o Lira falou com ele o seguinte:
você sabe que você pode ser destituído da presidência da comissão por uma moção de desconfiança da bancada, não sabe? Ou seja, deu-lhe uma carteirada para que ele cumprisse o que o Lira pedia. Mas voltemos aqui à dupla Lira e GG, porque é muito importante. Aqui está o Gilberto Gonçalves, o GG. Em dezembro, a gente vê o relacionamento dos dois. Como é que isso daí, como eu falei no início, da estratégia de você montar uma teia de relacionamentos e, de repente, você fica preso a ela, preso nela. Em dezembro de 2007, Gilberto Gonçalves foi preso pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. O esquema, que ficou conhecido através da Operação Taturana, seria coordenado por deputados estaduais. Agora, isso aqui é uma matéria do G1. Entre os deputados estaduais, eu botei aqui, G1 não cita Lira. Entre os deputados envolvidos, arrolados, no caso, à época, estava o Arthur Lira. E eles foram condenados a devolver dinheiro aos cofres públicos. Nessa ação, Arthur Lira teve que devolver 182.830 que ele tinha desviado assim dos cofres públicos, sem querer, provavelmente. Esse valor atualizado dá R$ 433 mil. Mas para isso é para você ver como é que o relacionamento com o GG é antigo, 18 anos de relacionamento. Mas esse relacionamento e o GG continua, olha aqui. Em 8 de fevereiro deste ano de 2025, ex-prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, responde a novo processo por corrupção. O homem não parou. Depois dele falar, eu quero meu dinheiro, aquela gravação que vocês ouviram aí com o Glauber, eu quero meu dinheiro, é dinheiro de corrupção, ele continuou. E o Lira continuou dando dinheiro, mandando dinheiro para ele, mesmo sabendo disso. Olha lá, Gilberto Gonçalves já foi preso 4 vezes em Alagoas, em 2007, 2010, 2014 e 2022, ano que ficou afastado do cargo de prefeito após ser citado naquela operação Beco de Pecúnia que o Glauber Braga comentou aqui, né? Que o dinheiro era levado, foram 245 saques de R$ 49 mil que eram entregues lá no Beco da Pecúnia, para serem levados para o gabinete do prefeito Gilberto Gonçalves. Agora, eles continuaram essa amizade, olha só, em 2022 temos aqui, quem ama Rio Largo vota assim, Arthur Lira, 1111, e Gabi Gonçalves. Gabi Gonçalves é filha do Gilberto Gonçalves, se elegeu deputada estadual. O Gilberto não concorreu porque ele está inelegível por corrupção, respondendo ainda a processo, ainda tem processo dele que está já para ser julgado e vai rolando ladeira abaixo e não julga. Mas agora o relacionamento não parou, mesmo com essa história do Flávio Dino, mesmo com essa denúncia do Glauber Braga, com esse vídeo, com todo mundo sabendo desse relacionamento, dessas emendas, de 90 milhões e depois de mais 18 milhões ou 28 milhões que o Lira ia mandar para ele, este ano, no dia 11 de agosto, que é o dia do advogado até, não é? Dia 11 de agosto, se não me engano, lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, está aqui a foto da filha do Gilberto Gonçalves com o Gilberto Gonçalves e o Arthur Lira. E por que eles estavam lá juntinho de novo? É que na manhã desta segunda, 11 de agosto, o deputado Arthur Lira recebeu do ex-prefeito Gilberto Gonçalves e sua filha
a deputada Gabi Gonçalves, durante sessão solene para a entrega da comanda Tavares Basto ao ex-presidente da Câmara. Então, Arthur Lira foi agraciado com uma comenda lá com eles. Mas aí, então, gente, com esse relacionamento aí, essas verbas todas do Lira, com o deputado José Rocha dizendo que a Mariângela, porque a Mariângela era aquela operadora. Agora, ela não tinha nada a ver com as verbas, ela era operadora do Lira, assim como o Mauro Cid. O Bolsonaro mandava e o Mauro Cid fazia. A mesma coisa a Mariângela, que era secretária. Olha, o deputado quer que 268 milhões você encaixe aí para ele. Então, ela sabe disso tudo. E quem também sabe é o GG. E o Lira sabe do GG e sabe da história do GG. Vocês já imaginaram se a Mariângela resolve fazer uma delação premiada? Se a situação se complica para ela por algum motivo e ela resolve contar tudo o que sabe, porque ela vai ter que contar uma história lá na Polícia Federal. Agora, será que ela vai contar a história toda? Ela ou vai contar apenas o que... Eu acho que se ela contar apenas o que aconteceu, vai complicar bastante para o Lira, porque existe o deputado José Rocha dizendo que ela falou diretamente com ele, José Rocha, com o pedido do Lira dos 268 milhões. Portanto, o Lira pode ter o seu Mauro Cid na sua secretária, Mariângela Fialek. E aí acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Começar a cair o castelo dele, que está enrolado na própria teia. Foi isso o Fórum Mídias de hoje, dia 15 de dezembro.